Oi, tudo bem? Vamos à nossa aula. Perdão, estava aqui me admirando diante do espelho. Por que será? Nossa aula de hoje justamente é para falar sobre o espelho, mas não qualquer espelho. Sou a professora Débora de literatura, então é O Espelho de Machado de Assis. Não é uma aula de física para falar sobre as propriedades do espelho, né? Então vamos à nossa aula dessa semana. O Espelho, conto de Machado de Assis, meu autor do coração. Para quem não me conhece, gente, esse é o meu grande amor literário, minha grande paixão na literatura. O motivo de eu estar aqui hoje é Machado de Assis. Foi com a leitura de Machado que eu me descobri na literatura, por isso escolhi esse conto para essa aula. E por um outro motivo também, porque é um conto que cai na Unicamp. Opa, né? Não ia dar ponto sem nó, então unir o útil ao agradável. Vamos falar então sobre ele? Bem, antes de mais nada, vamos relembrar um pouco sobre Machado de Assis. Então, lembrando primeiro que Machado está dentro do movimento realista. Então, trata-se de um escritor que revoluciona a literatura aqui no Brasil. É ele o principal representante do realismo no nosso país. E é claro que, como principal representante do realismo, ele vai apresentar as características desse movimento. É ele que inicia com Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas também é com Machado que a gente tem uma mudança significativa na apresentação das personagens. A gente vai ter com ele aí, dentre as principais características, a análise psicológica das personagens. Então, nós estaremos diante de um autor que vai lidar com as personagens apresentadas de forma mais aprofundada, seu lado psicológico, também como característica um pouco de pessimismo, negatividade do pensamento, egoísmo e, lógico, sua linguagem é muito formal e muito culta. É importante falar isso porque vocês estarão diante de um conto que no domínio público vocês encontram facilmente esse conto. Depois eu vou colocar para vocês o link. Ele tem apenas 6 páginas, então o conto, você lê assim, super rapidinho. Só que ele vai trazer todas essas características, então não acho que vai ser uma linguagem ali sua do dia a dia. Bem, isso, claro, né? Cara, falando para quem? Para aluno que está se preparando para o vestibular, então estou falando para qualquer um que conhece Machado de Assis. Bem, importante falar também a respeito das suas características que vão aparecer nesse conto também. Produção de narrativas densas, de teor psicológico. Então aí a gente vai ter uma personagem que vai trazer muito o lado de uma análise aprofundada do ser humano, tá? Com a preocupação em problematizar o universo vivido pelas personagens. Então ele vai trazer aí o universo, através dessa personagem, uma análise nossa, inclusive muito atual. Pô, não é à toa que o cara é um grande clássico. Mesmo um texto escrito aí no século XIX, nós estamos diante de um conto que nos traz muita, muita, muita reflexão. Em especial para nós, no momento atual vivido, tá bom? Bem, as influências de Machado sabemos que são diversas, então ele tem influências inúmeras ali de Portugal, da França, enfim. Vamos ao conto, então. Esse conto foi publicado em 1882, O Espelho, tá? Encontram facilmente no livro Papéis Avulsos. Quem não quer pegar só o conto para ler, quer ler algo mais de Machado, tá nesse livro. Bem, e ele vai falar sobre o quê? São 5 amigos que estão juntos no Morro de Santa Teresa, na sala de uma casa, né? Uma sala pequena, que ele fala no conto que ela tá ali iluminada por velas, mas que a luz das velas se misturam com a luz do luar, então já cria um clima ali, né, para esse espaço. Não como de outros contos de terror, nada disso, mas sim um clima de suspense para as histórias que virão. E esses 5 amigos estão conversando, discutindo sobre metafísica. Aliás, 5 não, 4. Porque um quinto amigo, ele está ali calado, na descrição sobre ele, no conto, coloca-se que ele é calado, provinciano, capitalista, ele é inteligente, mas ele é astuto. Guardem isso. Ele é astuto, ele não discute, ele não
não quer participar ali da discussão. Ele diz que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, a herança, como uma herança bestial da humanidade. Então, ele não perde seu tempo ali discutindo. E os outros 4 estão ali conversando. E através dessa fala dele, aparece nossa personagem central, Jacobina, que vai apresentar uma história, tá? Para provar o seu conceito que ele apresenta em uma das falas de que temos 2 almas. Opa, 2 almas, pois é. E ele coloca que nós temos 2 almas, uma exterior e uma interior. E aí ele fala que essa, né, interior, você tem o espírito e tal, mas o exterior, ele coloca que pode ser muitas vezes representado através de um objeto, de um botão, enfim, um objeto que você goste muito, tá, imagina, né, uma roupa, seu óculos, um objeto qualquer, tá? Ah, esqueci de comentar uma coisa, esses 5 rapazes, esses 5 homens que estão conversando, têm em média de 40 a 50 anos. Só que o Jacobina vai contar uma história da sua vida de quando ele tem 25 anos, para provar esse seu conceito de que todos temos 2 almas. E aí ele apresenta para nós essa história. Ele fala que ele tinha 25 anos quando ele conseguiu alcançar lá o patamar de alferes. Seria um posto alto aí do exército. Gente, ele era de uma família pobre, humilde, e é lógico que isso foi comemorado grandemente. A mãe ficou super feliz, e aí é apresentado na história que as pessoas ficaram com inveja, os vizinhos, porque imagina, é como se fosse um concurso hoje, vocês prestando vestibular, né? Prestando FUVEST, Unicamp e tal, e aí você consegue entrar. Gera muita alegria, mas também gera uma pontinha de inveja daqueles que não conseguiram. Foi a mesma situação ali do Jacobina, gerou um pouquinho de inveja. Uma tia dele, a tia Marcolina, ficou sabendo disso, ficou muito feliz, falou, não, vem pra minha casa, sobrinho querido, amado, quero te ver. Vem pra cá, vem, querido da titia. E ele foi. Quando ele chega à casa da tia, ele é muito bem tratado, cheio das regalias. Recebe o melhor lugar à mesa para se sentar, recebe do bom e do melhor. E aí ele é muito ali paparicado e tal. E ela vai, o abraça, o beija. Ai, meu alferes querido, sobrinho querido da titia. Né? E alferes para cá, alferes para lá, ninguém mais o chama pelo nome. Tá? Os escravos, as pessoas que estão ali pela casa, senhor alferes, senhor alferes, senhor alferes, e ele vai se crescendo, se enchendo com tudo isso. Só que a tia Marcolina recebe uma notícia que deixa abalada, apesar da alegria toda com o sobrinho alferes, ela, que é uma mãe muito zelosa, recebe a notícia que uma das suas filhas, que mora a algumas léguas do local em que eles estão, tá muito doente, à beira da morte. E ela, mais que depressa, arruma as coisas, vou ver minha tia, minha filha, perdão. Vou ver minha filha. E vai, o seu cunhado a acompanha. Ele até fala, detalhe, nesse momento da narrativa, nós temos aí um narrador personagem, que é o próprio Jacobina narrando, né? Que a gente tem uma história dentro da outra. Na parte que você tem os 5 amigos conversando, trata-se de um narrador observador. É um narrador em terceira pessoa. Aqui não, aqui você tem um narrador personagem, é ele contando a própria história. E aí ele diz, voltando aqui, perdão, ele diz que, nesse momento, ele falou, olha, ela até me levaria, porque eu sou mais importante, né? Mas diante da situação, do nervosismo, ela chama o cunhado para ir e deixa ele tomando conta do sítio. Ele fica. Os escravos começam a bajulá-lo muito, muito, muito. Né? Não, só alferes não, você seria um rei, isso, aquilo outro. Começa a bajulá-lo. E ele acha isso estranho, porque ele começa, inclusive, deixa eu passar a tela, pegar um trechinho, ele começa, inclusive, a sentir falta de tudo que ele estava recebendo quando a tia estava lá presente. Né? Ele começa a sentir falta de todo aquele paparico. E aí os escravos já começam a tratá-lo de uma forma diferente. Opa, aí tem. Mas deixa eu fazer uma pequena pausa. Deixei para agora um detalhe. Antes da tia sair, ela não estava enchendo ele de regalias, melhor lugar na casa e tal. Então, ela dá um presente a ele.
Ela coloca no quarto dele o melhor objeto da casa. O objeto que tinha maior valor para ela, não por ser novo, nada disso, porque era velho, mas ela coloca o quê? Ah, um espelho. Aí o título do conto. Ela coloca um espelho que ele expõe pra gente no conto, que esse espelho já era velho, era muito grande, mas era velho. Era velho, ele fala que estava comido em parte pelo tempo, mas dava para perceber ali na moldura trechos ainda do ouro, de madrepérola e tal. Por que esse espelho era o melhor objeto? Você fala, um espelho velho, por que era o objeto mais bem quisto da casa? Porque esse espelho tinha toda uma tradição, ela ganhou de uma madrinha, herdou da madrinha, e diz que essa madrinha ganhou esse espelho de uma tia que comprou de um fidalgo que veio com a corte portuguesa em 1808. Então tinha toda uma importância histórica aí para a família. Bem, continuando, então retomando para a parte. Aí ele fica com o espelho lá no quarto, tal, mas não dá muita atenção. Espelho velho, daí quem sabe o Unicamp traga algumas questões vinculadas até à física, a interdisciplinaridade aí com os contos, com as histórias, com a parte literária. E aí ele vai falando que ele tá ali somente com os escravos que estão paparicando ele para lá e para cá, né? Mas ele fala, olha só, nessa passagem que eu marquei, que eu reproduzi aqui para vocês, que eu copiei, ela era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais, que são os escravos, olha o tratamento. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Porque ele estava rodeado por pessoas humildes, tá? A gente já vê também lembra das críticas ferrenhas do Machado, as pessoas da época, a elite, a gente vê muito daí, né? Embora ele tivesse de origem pobre, mas começa a subir, história de subir para a cabeça, né? O patamar que ele alcançou. Tanto que, veja um trecho que eu marquei aqui acima também antes da partida da tia, no período que ele está na casa dela, que ele fala? No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro, era exclusivamente o alferes. Então ele não era mais, poxa, aquele rapaz, o Jacobina, humilde, simples, não. Ele era outro, ele era o alferes, mudou de patamar. Sua segunda alma, olha só, que interessante aí. Bem, mas voltando ao ponto dos escravos, os escravos bajularam só para dar uma tapeada nele. Durante a noite eles, dão no pé, eles fogem e levam tudo, levam até cachorro junto. Levam, faz a rapa ali, e dão no pé do sítio da tia. E quando ele acorda no dia seguinte, se vê sozinho, entra em pânico e fala, caraca, o que eu vou explicar para minha tia agora? Tô ferrado, cara. Né? E agora? E aí ele vai ficando meio tristinho, tal, o tempo vai passando, ele vai se alimentando de umas frutas, diz que lê um pouquinho, lê uns poemas, lê Camões e tal, lê um pouquinho, cita até nessa parte que ele lê alguma coisa dos românticos, lembrando que o realismo sempre traz uma criticazinha ali, né, ao romantismo, e fica ali. Só que meio tristinho, né? Os dias vão se passando, passam 8 dias ali, e ele ali, solitário, sem ninguém. E tem uma passagem interessante em que ele fala sobre o barulho do relógio. Porque como ele está muito sozinho, ele só ouve o tic-tac do relógio. Ele usa lá essa onomatopeia, que ele compara com a frase, vejam, never forever, forever never. Ele diz que o batido, o tic-tac do relógio faz mais ou menos esse som no seu ouvido. Bem, depois de 8 dias ali, cansado, tal, triste, solitário, só com never, forever, forever, never do relógio, que Jacobina faz, ele lembra do espelho. O espelho que tá lá escondido no quarto. Deixa eu dar uma olhada no espelho, deixa eu lá me ver como estou. Quando ele se depara, isso já tá bem no finalzinho do conto. Vejam, conto curto, 6 páginas. Quando ele se depara ali de frente pro espelho, o susto. Por quê? Porque a imagem dele tá vaga, tá esfumaçada. Ele não consegue se ver, ele vê só uma sombra.
Talvez aqueles mais da ciência, vocês que são da física, que estudam, que conhecem as propriedades, vão falar, lógico, espelho velho. Né? Deve estar velho pra caramba, tá ali com problemas. Eu não lembro direito da física, tá? Então não vou me atrever. Devia ter chamado lá meu amigo Thiago para dar uma ajuda, Carlinhos, mas enfim. A gente tem aí um momento em que ele se vê ali tudo, né, com sombra, ele não se enxerga direito, tá esfumaçado. E, de novo, como eu disse, quem manja melhor de física vai falar, lógico, o espelho velho, já devia ter perdido um pouco, né, da questão do reflexo lá que o espelho tem. Mas aí ele tem uma ideia, ele fica cismado com aquilo, ele muda a roupa. Coloca a farda de alferes, que a tia queria que ele ficasse direto para se exibir. Parece até dar uma pontinha de que a tia, sabe, tinha uma invejazinha, que ela fala, ai, sorte das moças que vão ter você, meu sobrinho maravilhoso. Mas parece até que ela que estava ali meio interessada. Mas volta aqui. Vestiu a farda, quando ele se coloca na frente do espelho com a farda de alferes, opa, aquela imagem esfumaçada de sombra não existia mais, a imagem estava perfeita. Ele se via perfeitamente, tá? Então não tinha mais aquela imagem, como eu coloquei aqui abaixo, vaga, esfumada, difusa, com sombra, não, né? Que ele consegue se ver perfeitamente. E aí é que acaba o conto. Você fala, cara, mas já? Como assim? Aliás, detalhe, aí ele fica com a fada e aí diz que passa-se mais aí 6 dias. Bem, o que a gente tem a observar sobre esse conto? Análise profunda das personagens. Lembra a análise psicológica que o Machado nos traz? Então aí ele traz uma análise a respeito do que? Dos nossos interesses, de você querer algo muito, muito, almejar muito. Lembra que no início eu comentei para vocês quando ele quando ele ganha o posto de alferes, a inveja que gera em torno, por volta pelas outras pessoas, mas ele não, né? Ele mantém até de certa forma humildade, mas conforme as pessoas vão enaltecendo, o alferes, senhor alferes e tal, ele vai se enchendo daquilo, mostrando a questão do orgulho, da inveja, a vaidade, o interesse, o se achar superior a outro. Opa, ele gosta de ser visto pelos outros, porque vejam, ele fica triste quando sai todo mundo da casa da tia, quando ele se vê sozinho. Mesmo quando tá ali com os escravos, que o bajulam um pouco, mas ele se vê sozinho, porque os escravos não são muita coisa, eles só são espíritos boçais. Os elogios dele não compensam para ele. Seria mais ou menos como nós hoje. Sabe aqueles que vivem em rede social e se importam em ter likes, em ter curtidas, em ter seguidores e querem sempre mais, querem ser vistos. Então, por isso, estamos diante de um conto mega blaster atual. As pessoas querem ser vistas. E aí, quando se veem sozinhas, opa, se veem meio chocadas, né? Eu até coloquei um trechinho de um verso de uma música aqui do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Não vou cantar, porque senão vocês vão sair correndo, enfim, não vai ser legal. Mas aí é bem isso. O que você faz quando ninguém vê? Né? Como você se sente quando não é visto? Você se autovaloriza? Ele traz essa reflexão aí. E tem o lado também da história das duas almas aí, que ele coloca daquela sua reflexão, que uma segunda alma é a segunda alma ligada ao que você quer, a bens materiais, a valorizar mais o exterior do que o interior. Vejam, então esse conto que já caiu na Unicamp há alguns anos pode explorar inúmeros aspectos. E antes de fechar a aula por aqui trouxe uma imagem que eu peguei para mostrar para vocês a questão de que o espelho tinha a falta da imagem se ele estava sem a farda, mas com a farda ele tinha a imagem nítida. E alguns pontos para intertextualidade, porque a gente tem aí a questão do espelho aparecendo em muitas outras obras, buscando lá no passado, Narciso. Para quem gosta de mitologia vai falar, Narciso não tinha espelho não, mas e o reflexo dele na água? Que ele se vê e se atrai por ele mesmo. Então Machado pode ter ido beber lá atrás. A própria Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Olha só, é você querer ser melhor que o outro. E aí, tantas outras. Eu mencionei algumas aqui para vocês, né? Alice através do espelho, o Drácula,
Ah, por que o Drácula? O Drácula, a história do vampiro que não se vê, que não se enxerga, que não vê seu reflexo. E mais recente, lógico, depois de Machado aí, Harry Potter. Ah, para quem conhece, eu tô lendo, hein? Tô no último livro, eu tô gostando. Sei que não é o clássico, não cai nos vestibulares, mas é bom para nesse período de quarentena ler alguma coisa aí um pouco diferente. E aí, lógico que não tinha como não lembrar do primeiro livro, O Espelho de Ogezed, que é o espelho em que o Harry se depara e aí ele vê seus pais sorrindo, falando com ele. E ele fica super feliz. Só que ele vê os pais. O Rony, seu amigo, já vê outra coisa, vê os seus desejos, né? De ser famoso, ser monitor, enfim, jogador de quadribol e tal. Então, cada um vê diante do espelho o que quer. Então, olha, a gente tem aí uma relação, o espelho, então ele está diante. Aí eu coloquei também para vocês série, filme, em que a questão do espelho está sempre muito presente. Então, vocês podem fazer essa análise, de repente buscar por caminhos que vocês gostam para compreender melhor, a compreender mais a fundo essa obra, leiam um conto e faça uma aula aí futura com algumas questões de Unicamp que já caíram para a gente analisar como esse conto pode estar presente no vestibular. Hoje eu queria apenas apresentá-lo a vocês, deixar aí a dica para que façam essa leitura, que é super importante, é uma leitura mais curta, de Machado, que vai trazer muito, tem muita análise a fazer, né? Que com uma aula apenas, um vídeo curto, eu não ia conseguir abordar mais, só trouxe a apresentação e vamos fazer a análise em uma aula futura, tá bom? Beijos, fiquem bem, até a próxima aula.